Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais esta nossa teleaula do curso de Ciências Contábeis da disciplina Contabilidade Geral. Um grande abraço aos alunos, às alunas, aos tutores e às tutoras que estão aí conectados, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. E vou trabalhar com vocês a disciplina de Contabilidade Geral. Este, teoricamente, seria o nosso segundo encontro, né? Mas na primeira segunda-feira aí que nós tivemos aula, eu não pude estar aqui porque fui acometido aí por uma gripe muito forte e o professor Regis esteve, então, me substituindo. Mas já estou me recuperando e, se Deus quiser, nós vamos estar junto aí ao longo desta teleaula e nas próximas, se Deus assim permitir. Bom, como já disse, desde já, vocês são muito bem-vindos e um grande abraço a todos vocês. Vamos dar sequência à nossa aula, chamando o nosso primeiro slide, onde vamos estar falando do objetivo da nossa disciplina, como nós vamos trabalhar a aula da nossa disciplina. Então, olha só, a nossa disciplina, como vocês já sabem, nós vamos estar falando um pouquinho da introdução em ciências contábeis, falar do que significa a contabilidade. Seguindo em frente, nós temos também a evolução da contabilidade, vamos falar um pouco, a estrutura patrimonial e as variações patrimoniais e plano de contas. Nós vamos trabalhar um pouco a respeito disso. O método das partidas dobradas e procedimentos básicos contábeis de escrituração. Falando disso, nós temos também o objetivo da teleaula de hoje. Então, vamos lá ver a teleaula de hoje, o que nós vamos proporcionar. Olha só, a nossa teleaula, nós vamos então trabalhar a compreensão dos fundamentos básicos da contabilidade, a estrutura dos grandes agrupamentos, né, das contas do ativo, do passivo, das receitas e das despesas. O que são estes agrupamentos? Estes agrupamentos, pessoal, compõem aí os elementos que fazem parte de toda a formação da estrutura patrimonial da entidade. Então, nós vamos estar falando um pouquinho de cada um destes elementos. Apresentar a função e o funcionamento das contas, como funcionam as contas dentro desta estrutura patrimonial. Vocês já sabem, né, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, que as contas são os nomes que são dados aos eventos contábeis que ocorrem dentro das empresas. Então, a empresa realiza lá a sua movimentação. Esta movimentação é chamada de eventos, né? E os eventos recebem o nome de contas. Conhecer a classificação dessas contas pelo sistema patrimonial, aonde elas vão estar alocadas, né? Aprender sobre as contas do ativo, sobre as contas do passivo e as contas do patrimônio líquido, receitas e despesas. Estudar a estrutura do plano de contas, grupos e subgrupos e aprender sobre o plano de conta, os níveis do plano de contas. Então, tudo isto, pessoal, está aí relacionado com a nossa teleaula de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses itens que nós colocamos ali, para que nós possamos, então, aprender, falar desta estrutura, como é feita a formação da estrutura patrimonial da entidade, dentro já do contexto da formação da demonstração contábil, porque a estrutura patrimonial da empresa, tal como vocês já sabem, e nós já falamos um pouquinho a respeito disto na nossa primeira teleaula, ela é formada pelos bens, o direito e as obrigações. Mas tudo isto que nós estamos falando aqui
composto pelas contas que formam estes grupos de bens, direitos e obrigações, tem que ser alocado dentro de uma estrutura da demonstração contábil, como nós vamos estar vendo logo em seguida. Chamando o nosso quadro, nós vamos ver o seguinte, olha só. A formação dos elementos patrimoniais da entidade. O que são estes elementos? Dentro deste conceito do entendimento dos elementos, então nós temos aqui um grande contexto, né, poderia dizer de um todo da movimentação que compõe o ativo da empresa. O ativo, quero lembrar a vocês que nós não podemos chamar o ativo de um grupo, e sim um todo, toda uma composição do patrimônio empresarial. Do lado esquerdo, né, sempre vai aparecer as contas relacionadas ao ativo do lado esquerdo. Ou quando você pega um sistema informatizado de contabilização, você vai ver no balanço patrimonial, na estrutura patrimonial da empresa, primeiramente as contas do ativo. Jamais você pode encontrar as contas do passivo, porque se isto ocorrer, a estrutura da formação da demonstração contábil está incorreta. Aí, logo em seguida, ou do lado direito, você vai encontrar as contas do passivo mais as contas do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, embora ele esteja do lado do passivo e do lado direito, e ele é somado com o passivo para compor as obrigações da empresa, o patrimônio líquido também é um grupo. Então, por isso eu coloquei aqui a vocês passivo mais patrimônio líquido. A quem pertence o patrimônio líquido? O patrimônio líquido pertence aos sócios ou aos acionistas, né, das empresas que têm a natureza jurídica SA. Então, vocês vejam bem, patrimônio líquido, por favor, não confundam patrimônio líquido com patrimônio da empresa, porque o patrimônio da empresa, tal como nós já falamos nas nossas teleaulas, o patrimônio da empresa é a soma do ativo e mais o passivo da empresa. Então, quando nós falamos assim, nós temos o total do patrimônio da empresa. Agora, o patrimônio líquido é a situação líquida da empresa. Então, ela é diferente do patrimônio total, certo? Entendido esta parte? Quero que vocês entendam bem para que isto não venha gerar nenhum tipo de confusão de pensamento no futuro das nossas teleaulas. Então, pessoal, este aqui é o princípio dos elementos que compõem a estrutura patrimonial da empresa. Seguindo em frente, no nosso próximo slide, nós já temos aqui, dentro deste conceito da estrutura patrimonial da empresa, já definindo de como é formado o ativo. Ainda continuando dentro do entendimento de que as contas do ativo estão para o lado esquerdo e as contas do passivo estão para o lado direito, então nós vamos olhar aqui o seguinte, olha só, as contas do ativo, ou seja, o ativo, ele é formado de bens e direitos. Então, todas as contas que está relacionada a bens e a direitos que a empresa tem para receber, ela vai constar do lado do ativo. Ao passo que as obrigações que a empresa possui vai estar do lado do passivo. E o patrimônio líquido, a situação líquida da empresa é então o que está do lado do passivo também, somando com o passivo para bater com o ativo. Então, se vocês observarem bem, ali dentro daquela análise que nós colocamos ali, é como se fosse uma balança.
A ideia de balanço realmente nos remete ao entendimento, à ideia de uma balança. O mesmo peso que constar do lado do ativo também tem que constar do lado do passivo, mais o patrimônio líquido da entidade. O patrimônio líquido, como disse, pertence aos sócios. Por quê? Porque normalmente, ou normalmente não, sempre, ele é formado pelo capital social que o sócio investiu na empresa, mais o resultado apurado da movimentação da empresa ao longo de um determinado período. Então, por isso, pertence aos sócios. Evidentemente que você sabe muito bem, tanto quanto eu, que uma pessoa, a pessoa jurídica, ela nasce da vontade da pessoa física. Nós já vimos isso na nossa primeira teleaula. Se você voltar lá e assistir a teleaula e ver os slides da teleaula, você vai encontrar lá um slide onde fala que a pessoa jurídica nasce da vontade da pessoa física. Isto porque ela pode se unir posteriormente com outra pessoa jurídica. Dentro da sociedade pode ser uma pessoa jurídica e uma pessoa física e formar uma outra pessoa jurídica, mas inicialmente ela tem que nascer da vontade da pessoa física, certo? Entendido? Então, partindo disto, de quem pertence o patrimônio que foi investido na formação patrimonial da pessoa jurídica? Pertence aos sócios, aquela pessoa física que resolveu utilizar-se dos seus bens para investir e formar uma pessoa jurídica. E aí, ao longo desta movimentação que a empresa vai realizando, ela vai comprando, ela vai vendendo, ela vai pagando, ela vai recebendo, ela então vai gerar esta movimentação e a contabilidade vai então apurar toda esta movimentação e dentro disto vai apurar o resultado da empresa, se ela teve lucro ou se ela teve prejuízo, e tudo isso irá lá para o patrimônio líquido. Mas tudo isto, pessoal, é assunto que eu estou aqui adiantando a vocês para que vocês compreendam o que é um patrimônio líquido, mas não é assunto da nossa teleaula de hoje. Seguindo em frente, para continuarmos aprofundando o nosso entendimento, eu vou adentrar aqui agora na questão da origem e da aplicação do recurso. Nós comentamos um pouquinho aqui a respeito deste entendimento, então nós vimos o seguinte, digamos, vamos parar para pensar no seguinte, olha só, os elementos que compõem a estrutura patrimonial da empresa. Então nós vamos chegar à seguinte conclusão, observem, a origem. Todo e qualquer valor deve se originar de algum lugar. E aí, então, por se originar, então, pessoal, olha, desculpem, tá? Eu tive que parar um pouquinho aqui, porque minha garganta não resistiu e eu tive que tossir um pouco aqui, pessoal. Desculpa, mas nós já estamos de volta. Olha só, falando aqui da origem, então a origem ela vem de algum lugar. E aí, quando ela entra na empresa, a empresa vai dar entrada neste valor, então ela está aplicando. Olha só, está sendo aplicado este valor na empresa. E a empresa continua fazendo, então, esta aplicação. Então, olha, ele sai da empresa para aplicar em algum lugar, em alguns determinados momentos. Então, vamos entender esta questão aqui, por exemplo, com relação à formação deste patrimônio. Então, digamos aqui, olha, que aqui nós temos uma PJ, ou seja, a pessoa jurídica. E aqui neste meio, nós temos o primeiro recurso da empresa, o capital
social, tá? E aqui nós temos a pessoa física. Então, olha, a pessoa física, ela aplica o seu recurso no capital social da empresa, desta maneira aqui, ó, na PJ. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma aplicação de recurso na pessoa jurídica. E aí, o que ocorre? A pessoa jurídica, ela tem um débito do valor do capital social com a pessoa física. Então, você começa a entender a questão do débito e a questão do crédito. Então, todas as vezes que você ouvir falar de aplicação, de origem de recurso, você vai ter um crédito. Vai haver um crédito. Normalmente, onde se originam os recursos da empresa? No passivo, nas obrigações que a empresa contrai. E aí você tem, então, na aplicação deste recurso, você tem um débito. Então, quando você pensa em passivo, você pensa em origem de recurso. Quando você pensa em ativo, você pensa em aplicação de recurso e assim por diante. Normalmente, as contas do ativo são contas de origem devedora, enquanto as contas do passivo são contas de origem credora. É sempre deste jeito. Lógico que lá no decorrer do nosso curso, você vai aprender que vai ter algumas exceções. Porém, no dia de hoje, na nossa teleaula, na nossa disciplina de contabilidade geral, no primeiro semestre, nós vamos trabalhar sempre com esta questão, com este entendimento de que as contas do passivo são contas de origem credora e as contas do ativo são contas de origem devedora. Por que estou falando isto, pessoal? Para que vocês entendam como é formado essa questão da estrutura patrimonial da empresa. A partir deste entendimento, vocês então vão compreendendo como deve ser formada esta estrutura e aí ao longo das nossas teleaulas nós vamos desenvolvendo todo este entendimento. Passando para a próxima tela, nós já vamos ver aqui como nós já analisamos que ativo é composto de bens e direitos da entidade, então nós vamos entender o que é bens e o que é direito. Logicamente que nem todos os bens estão relacionados aqui e nem todos os direitos. Olha, bens é edifícios, terrenos, veículos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, marcas. As marcas são bens que a empresa possui. Por quê? Porque as marcas fazem parte do intangível da empresa. Embora você não possa tocá-la, mas ela faz parte do intangível. E os direitos? Duplicatas a receber, títulos a receber, banco conta movimento, aluguéis a receber, tudo isto faz parte dos direitos que a empresa tem. Como você pode compreender como é formado os bens e os direitos? Bens é fácil de você analisar. É tudo aquilo que a empresa possui e que faz parte da sua liquidez. Ela pode utilizar-se daquele dinheiro, daquele bem, naquele momento para solver as suas obrigações. Estão em sua posse, estão em suas mãos. Ela pode utilizar-se, então, daquele bem ali para isto. Alguém na aula atividade perguntou: professor, a conta banco conta movimento, é um bem ou é um direito? Eu respondi a ele o seguinte, que existe corrente de pensadores, autores que se divergem com estes pensamentos. Uns acham que que banco é um direito, outros entendem que banco é um bem. O CPC até traz o entendimento de que hoje, devido à movimentação feita pela internet,
a rapidez que você consegue utilizar-se do dinheiro que está lá no banco, pode considerar-se o banco como sendo um bem. O Marion, grande autor aí da contabilidade, entende que a conta banco seja um direito. Eu, particularmente, este é meu entendimento, pessoal, e nós vamos trabalhar a nossa disciplina como sendo desta maneira, independente de outros pensadores. Eu entendo que o banco seja um direito, porque se o banco aonde tem lá o dinheiro da empresa, ele entrar em estado de falência, ou ele for roubado, ou ele, por exemplo, pegar fogo, a empresa não vai ter aquele dinheiro na sua mão imediatamente. Então, lembre-se disso, nós vamos trabalhar banco como sendo um direito, certo? E não vamos discutir mais sobre este assunto. Então, entendendo bem, banco, bens, é tudo aquilo que a empresa pode utilizar-se imediatamente para solver as suas obrigações. Ela tem em mãos, conquanto direito é valores que a empresa possui, mas ainda está em mãos de terceiro. Por exemplo, duplicatas a receber. As duplicatas a receber são originárias de valores que a empresa vende, mercadorias que ela vende, ou ainda serviços que ela presta e não recebe naquele momento. Irá receber somente daqui a 1 mês, 2 meses, mas são direitos que ela tem. Então, na apuração das demonstrações contábeis, esses direitos já constam e conta lá no ativo. Aluguéis a receber, tudo aquilo que ela vai receber e não encontra em suas mãos faz parte do direito. Então, lembrando sempre, ativo é composto de bens e direitos, certo? Então, seguindo a nossa teleaula, caminhando aí, nós vamos chamar o próximo slide, aonde nós já vamos estar vendo também um pouco a respeito do passivo da empresa. Como é composto o passivo? Passivo, como nós já falamos, se ativo é composto de bens e direitos, passivo é composto das obrigações. Então, o que é obrigações? Fornecedores a pagar, aluguéis a pagar, financiamentos a pagar, tudo isto compõe o passivo da empresa. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a diferença, tá, da soma de todos os bens mais os direitos, menos as obrigações. Então, se eu perguntar a vocês, na prova, por exemplo, qual a equação que compõe o patrimônio líquido, você já vai saber que o patrimônio líquido é composto pela soma de todos os ativos, certo? Que os ativos é composto de bens e direitos, né? Você vai somar todos os bens e direitos, menos as obrigações da empresa. Aí você vai chegar-se ao patrimônio líquido da empresa. Aí você fala assim, professor, mas é tão simples assim? Não, pessoal. Isso aqui é uma equação para que você entenda como é formado. Na verdade, a apuração do patrimônio líquido da empresa, ele é formado lá na demonstração do resultado do exercício. E aí você vai chegar, então, ao mesmo valor, mas formado por uma demonstração de resultado. E o passivo da empresa, como você já sabe, então o passivo é composto de todos os valores relacionados à obrigação que a empresa tem que solver. Ela vai ter que pagar aquele passivo. Então, são valores que ela contraiu e ainda não pagou, mas ela tem que quitar estas obrigações ao longo do período. E aí você fala assim, professor, você disse que o capital social é uma obrigação que a empresa tem com o sócio. Sim, é uma obrigação que a empresa tem com os sócios, mas é capital próprio, não é capital de terceiro. Então, consta lá no patrimônio líquido da entidade porque pertence aos sócios. É diferente de fornecedores, é diferente de salários a pagar, é diferente de financiamento, porque os financiamentos a pagar
e os fornecedores. Fornecedores é aquele que fomenta a movimentação da empresa, que fornece a mercadoria ou o serviço para que a empresa possa movimentar realizar a sua movimentação. Então, a empresa vai pagar para terceiro este valor. Então, são obrigações que a empresa tem a pagar. E normalmente aparece elencado nas contas do passivo como sendo contas de maior exigibilidade, certo? Tanto fornecedores quanto salários a pagar, certo? Mas isso nós falaremos um pouco mais adiante. Agora, pessoal, nós temos aí um vídeo onde vocês vão dar continuidade assistindo o vídeo e aprofundando o conhecimento a respeito desta nossa teleaula. Um bom vídeo a todos vocês e voltaremos logo em seguida. Patrimônio. O patrimônio de uma pessoa ou de uma organização é o conjunto dos bens, direitos e obrigações que uma organização ou pessoa possui. Então, uma pessoa considerada pessoa física, como eu e você, possui bens como uma casa, dinheiro, carros, direitos em algumas situações, salários, por exemplo, coisas que vamos receber de outras pessoas, e obrigações, contas, obrigações que temos para com outras pessoas. Então, esse patrimônio pode se referir a uma pessoa, a uma empresa considerada pessoa jurídica, ou ao Estado ou qualquer outro tipo de organização. Bens. Bens é tudo que tem uma utilidade, que pode satisfazer algum tipo de necessidade. Alimentos, por exemplo, são bens. Comida satisfaz a nossa necessidade de se alimentar. Roupas, a nossa necessidade de se vestir, portanto, é um bem. Bem é tudo que satisfaz uma necessidade. Casa satisfaz a nossa necessidade de moradia. Tudo isso são bens. Para que possamos melhor entender esses bens, nós os classificamos. Quanto à sua existência física, os bens podem ser classificados em bens tangíveis, são bens que têm existência física. Um imóvel tem existência física, então é um bem tangível. Um estoque de uma empresa é um bem tangível. Ferramentas, tudo o que a gente pode tocar tem existência física, bem tangível. E bens intangíveis, eles não têm existência física. Porém, eles têm valor econômico, como as marcas de uma empresa, por exemplo. As marcas não existem, não podemos tocá-las, mas eles são bens também. Outra forma de classificação é quanto à sua mobilidade. Um bem que não se move, não sai do lugar, é um bem imóvel. Então, quanto à mobilidade, podemos classificá-lo como um bem imóvel, como um prédio, como terrenos. São bens e não têm mobilidade. Bens móveis, ao contrário de bens imóveis, têm mobilidade, como um carro, o ônibus da empresa, o seu carro, são bens móveis. E um tipo de bem que possui uma classificação especial, chamado de bem semovente, são os animais. Os animais têm uma classificação especial, são bens semoventes. Direitos e obrigações. Direitos são riquezas de nossa propriedade. São riquezas de nossa propriedade, mas que estão em poder de terceiros. Então, são nossas riquezas que estão em poder de terceiros, que têm obrigações para conosco. Essas obrigações são nossos direitos. Então, direitos são riquezas de nossa propriedade, mas que estão em poder de terceiros, por alguma razão específica. Uma venda, um empréstimo, um investimento, são consideradas parte do nosso patrimônio. Obrigações
É o inverso de direitos. São compromissos que nós assumimos com terceiros. Então, eles reduzem o nosso patrimônio, porque são obrigações, pagamentos a efetuar que temos com terceiros. Portanto, reduzem o nosso patrimônio. Olá pessoal, estamos de volta. Quero mandar um abraço para o pessoal aqui de Londrina, da região ali da zona do Shopping Norte, do polo do Shopping Norte. Mandar um abraço também para o pessoal de Lagoa da Prata. Mandar um abraço para o pessoal aqui do polo da Rua Niterói. Eu quero dizer a vocês, pessoal, que a aula não é gravada. Nós estamos aqui ao vivo, existe uma aula gravada lá que vocês estão vendo, mas é a aula de sexta-feira e de sábado. A aula de hoje nós estamos ao vivo. Abraço para o pessoal de Três Passos, que diz o seguinte, o pessoal de Colíder também um abraço, São Bento do Sul, Santa Catarina, um abraço a todos vocês, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Abraço ao pessoal de Colniza. Muito obrigado pela participação. Quais são os principais ativos em uma pequena empresa? Olha, os ativos, pessoal, tanto são das pequenas empresas quanto das grandes empresas, eles são os mesmos, sempre vão ser os mesmos. Somente as proporções de valores que podem ser diferentes. Digamos o seguinte, mesa, computadores, terrenos, veículos, tudo isto é ativo que se compõe de bens. E de direito, como nós já falamos, é composto de duplicatas a receber, aluguéis a receber. São valores que a empresa ainda irá possuir, mas irá receber. Mas que, na verdade, se você for ver, tanto faz a pequena empresa quanto a grande empresa, os ativos são os mesmos, só os valores que podem ser diferenciados. O pessoal de Rio Verde, Goiânia, um grande abraço a vocês. Nos usuários da contabilidade, quem são os funcionários externos ou os funcionários externos? Por favor, os alunos de Rio Verde precisam saber. Você quer saber, provavelmente, ficou meio confuso a pergunta, mas você quer saber quais são os usuários internos e os usuários externos, né? Muito bem. Os usuários internos, ele é composto por administradores, por os gestores da empresa, funcionários, né, que está ali dentro, os chefes de departamento da empresa. Esses são os usuários internos. E os usuários externos são os fornecedores, bancos, as entidades de classe, sindicatos, são os governos, sejam eles de qual esfera for, né? É o usuário externo da contabilidade. Se você voltar na nossa primeira teleaula, você vai ver que lá tem um quadro, tem um slide que fala a respeito destes usuários, certo? Rio Verde, Goiânia, qual é a diferença entre o ativo não circulante com o ativo realizável a longo prazo? Olha, o ativo não circulante é um grupo do ativo. O ativo se compõe de dois grupos hoje, ativo circulante e ativo não circulante. O realizável a longo prazo, ele é um subgrupo do ativo não circulante. Entendeu como é que funciona? Dentro do ativo não circulante, nós temos o subgrupo não realizável a longo prazo, nós temos o subgrupo investimentos, nós temos o subgrupo imobilizados e o subgrupo intangível. Então, olha, ativo é composto de dois grupos, circulante e não circulante. E dentro do não circulante nós temos estes subgrupos. O pessoal de Janaúba, Minas Gerais, um abraço a vocês aí de Janaúba. Muito obrigado pela participação. Professor Alcides, os alunos Giovanni questionou em relação à primeira questão da aula atividade, pois acredita que a origem da contabilidade se deu na região da Suméria, que é anterior à Mesopotâmia.
poderia comentar, por favor? Sim, Giovanni. Olha só, a região da Babilônia e a região da Suméria é uma região só. A Suméria está dentro da bacia, da região Mesopotâmia, da região da Babilônia. A contabilidade, os primeiros vestígios da contabilidade foi encontrado na região de Uruque, que está dentro da região da Babilônia, da Mesopotâmia, do povo sumério. É tudo, acaba por terminar sendo a mesma coisa, porém só é a forma de expressar. Você vai encontrar autor que vai falar em Suméria, outro em Babilônia, depende aí da situação em que você está lendo, certo? Então fica compreendido que a contabilidade surgiu na região feita pelo povo sumério, na região da Babilônia, na região de Uruque, que está tudo ali dentro da mesma região. Entendido? Então, pessoal, agora nós temos, para dar sequência à nossa teleaula, um momento de atividade para que vocês estejam realizando aí, comentando, debatendo entre vocês como se classificam os ativos quanto à sua forma e espécie, certo? E aí vocês estejam enviando as respostas que nós estaremos comentando sobre este assunto logo em seguida.
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal de Araranguá, Santa Catarina, um grande abraço a vocês, obrigado pela participação. Envia-nos aí dizendo que bens móveis, aqueles passíveis de remoção, sem dano, né? Bens imóveis não podem ser retirados de seu lugar natural sem a destruição ou dano. Forma, bens tangíveis ou os que têm corpo e matéria, substância, exemplo, dinheiro em caixa, estoque de mercadorias para revendas, móveis, veículos e outros bens. Intangíveis, os que são incorpóreos ou sem substância física, exemplo, marcas e patente. Muito obrigado pela participação, um grande abraço aí a vocês. O pessoal de Vacaria, Rio Grande do Sul, diz que espécie móveis e imóveis e formas tangíveis e intangíveis também está correto. Obrigado a vocês aí de Vacarias, um grande abraço, obrigado pela participação. Eu sei que existe, quanto à forma, o pessoal de Jaguacará, Colégio Monteiro Lobato, Bahia, diz que a forma tangíveis e intangíveis, obrigado a vocês, um grande abraço. Eu sei que tem muitos aí conectados e participando, né? Obrigado pelas participações de Alagoinha, Bahia, Pelotas, Rio Grande do Sul, Jaguacará, Bahia, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Vitória da Conquista, Bahia. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela participação. Mas dando sequência à nossa teleaula, somente para levar aí a ideia dos pensadores com relação a esta questão da nossa atividade, eu vou chamar o nosso próximo slide, onde nós vamos estar comentando aqui que quanto à espécie, os ativos é composto por móveis e imóveis. Quanto a formas, ele pode ser tangíveis e intangíveis. Porém, pessoal, nós precisamos compreender que além dos móveis e imóveis, existe bens que nós chamamos de semoventes, certo? São aqueles que se movem sozinho, né? Como no caso dos animais. Isto eu estou lembrando a vocês para que nós possamos compreender aí a questão relacionada aos bens. E nós não comentamos ainda a respeito dos bens semoventes, né? Os ativos semoventes que fazem parte das atividades de empresas ligadas à agropecuária, né? E isso também é importante nós conhecermos, porque também faz parte do conceito de ativo de uma empresa. Os intangíveis, como vocês mesmos já comentaram, são aqueles que nós não podemos palpar, né? São os bens incorpóreos. E os corpóreos são os bens que nós podemos tocá-lo, né? Mas tudo isto faz parte do ativo da empresa, certo? Seguindo em frente, após compreendermos esta estrutura relacionada ao ativo e ao passivo da empresa, nós vamos entender o seguinte, que além destes elementos que compõem a estrutura patrimonial da empresa, tal como os comentamos aqui, relacionado ao ativo e ao passivo, que é formado por aqueles eventos que ocorrem dentro da empresa e que irá receber o nome de contas, né, para que a contabilidade possa realizar a escrituração contábil, nós ainda temos as contas de resultado. Dentro do ativo e do passivo, as contas que irão ali ser transportadas, o saldo para o ativo e o passivo, são chamadas contas patrimoniais. As contas de resultado são as contas que são oriundas, né, ou originárias da movimentação da empresa e é composta por receitas e despesas. Estas duas contas, receitas e despesas, elas são responsáveis por causar as variações patrimoniais da empresa. Ou seja, elas tanto podem aumentar o patrimônio da empresa, quanto diminuir o patrimônio da empresa. E aí, é lógico, elas irão influenciar diretamente na situação líquida da empresa ou no patrimônio líquido da empresa.
Por isso é muito importante nós entendermos também o conceito destas duas contas que também irá compor, né, os seus saldos irá influenciar dentro destes elementos da estrutura patrimonial da entidade. Então vamos continuar a nossa teleaula aprofundando o nosso conhecimento a respeito das contas de receitas e despesas. Olha só, o que é receita? Primeiramente, nós vamos entender o que é receita. Receita denota todos os recebimentos auferidos pelo desempenho da atividade da empresa. Tem como resultado o final, o aumento do ativo da empresa. E aí vale nós salientarmos aqui que, embora esteja definido como resultado da atividade, existem receitas que não são originárias da atividade da empresa. Atividade, fim. Quando nós colocamos aqui atividade, o conceito está sendo posto com relação à atividade movimentação, né? Então, não está relacionada à atividade fim da empresa, porque existe receita e você vai ver isso, por exemplo, a receita financeira. Ela não está relacionada à atividade fim da empresa se esta empresa não for uma instituição financeira, mas ela faz parte da movimentação da empresa. Então, a atividade aqui está relacionado a isto. Normalmente, ela aumenta o ativo, porque as receitas irão para o caixa da empresa. São quase sempre originárias também da venda de ativo, certo? Então, tudo isto são conceitos que você vai entender ao longo das nossas teleaulas. Despesas. Despesas representam decréscimo dos benefícios econômicos que irão diminuir o ativo da empresa e aumentar o passivo. Este aumento de passivo aqui também, nós precisamos compreender que ela aumenta o passivo no momento da sua origem, certo? Não no momento da sua quitação. Olha só, no momento da origem, vamos lá analisar o seguinte, uma conta de salários a pagar. Então, você tem lá a conta de ordenados e salários, certo? E salários a pagar. Os salários a pagar é uma conta do passivo da empresa. E aí, você irá, então, na hora em que você for pagar o salário da empresa, então ela contraiu esse salário em que momento? No dia 30 do mês corrente, quando ela fechou a folha de pagamento, ela contraiu uma obrigação de pagar este salário para o empregado lá no 5º dia útil do mês seguinte. E aí, quando ela faz o pagamento, o que ela faz? Ela inverte o lançamento, ela faz salários a pagar a conta da despesa lá no caixa da empresa, vai dar saída neste valor lá no caixa ou no banco. E aí, a contrapartida destes salários a pagar, que é a despesa, irá lá para a demonstração do resultado do exercício. E aí gerou essa despesa, diminuiu então o valor do dinheiro que está no caixa da empresa ou que está no banco. Então, quase sempre ou sempre ela irá diminuir ativo que a empresa possui. Então, sempre é importante você analisar esta questão. Conta de receitas e despesas é chamada as contas de resultado. Por que é chamada conta de resultado, pessoal? Porque elas irão influenciar no resultado da atividade empresarial no decorrer de um determinado período. Seguindo, nós vamos ver aqui, olha só, receita aumenta o ativo. Sempre irá aumentar o ativo. Por quê? Porque receita sempre denota em bens ou direitos. Se a empresa vende à vista, o que ocorre? O dinheiro entra no caixa da empresa.
Ou se ela vende através de boleto ou cartão, o dinheiro irá entrar na conta banco, mas está aumentando o ativo da empresa. De qualquer forma, está aumentando o ativo da empresa. Despesa diminui ativo. Quando no seu momento de contração, aumenta o passivo, tal como expliquei a vocês no slide anterior. Diminui o ativo por quê? Porque ela irá ser pago com o dinheiro que está no caixa ou no banco. Então, sempre ela vai diminuir os valores que a empresa tem em caixa ou banco. Então, vai sempre diminuir o ativo e irá influenciar diretamente nas questões relacionadas às contas de resultado. Quando a empresa paga, por exemplo, uma conta de energia elétrica, ela está diminuindo o seu ativo, né? Está diminuindo o dinheiro que ela possui no caixa da empresa. Então, olha só, esta é a composição das contas de resultado, receitas e despesa. Lembrando a vocês o seguinte, que as contas patrimoniais, elas são contas de ativo e passivo. Os saldos das contas patrimoniais, embora nós não iremos realizar nas nossas aulas, nas nossas teleaulas, balanço patrimonial, mas vale vocês saberem já disso que o saldo das contas patrimoniais, elas são transportadas ou importadas, para as contas do balanço patrimonial. Ativo e passivo e patrimônio líquido. Quanto às contas de despesas e receitas, os saldos destas contas irá ser transportado ou importado para a demonstração do resultado do exercício, aonde irá ser apurado o resultado da empresa, se ela teve lucro ou prejuízo ao longo daquele período. E após esta apuração das contas de resultado, aí sim, o resultado das contas você irá levar para o balanço patrimonial lá no patrimônio líquido, que é o lucro ou o prejuízo que a entidade possuiu naquele determinado período. Porém, pessoal, eu estou explicando a vocês como isto acontece, mas não se preocupem porque isto não faz parte da nossa disciplina. Nós iremos até o balancete de verificação. Após isto, será feito, vocês irão ver isto ao longo do curso de Ciências Contábeis. Seguindo adiante na nossa teleaula, nós vamos ver aqui a estrutura destes elementos. Olha só, contas do ativo e passivo, contas patrimoniais, contas de receitas e despesas, contas de resultado, tal como nós já vimos aqui. E aí, olha só, as contas de ativo e passivo, as contas de ativo, tal como nós vimos, elas são contas de origem devedora. Então, elas vão ser sempre debitadas. E a conta do passivo são contas de origem credoras. Então, elas vão ser sempre creditadas. Receitas, nós vamos sempre creditar as receitas e as despesas também nós vamos sempre debitar as despesas. Então, aqui nós já estamos dando um conceito para que vocês compreendam a questão relacionada às contas, o débito e o crédito, que vai ser aí matéria das nossas próximas teleaulas, certo? Seguindo em frente, nós vamos ver aqui o seguinte, que receitas e despesas, as receitas e as despesas são elementos que irão alterar a estrutura patrimonial da entidade, a estrutura patrimonial do ativo, passivo e patrimônio líquido. Como isto irá acontecer? Tal como já falamos, as receitas e as despesas altera quantitativamente a situação do patrimônio líquido da empresa, que, lógico, irá alterar toda a situação do patrimônio da empresa. Por quê? Porque se for despesa,
maior que as receitas, né? Digamos que você tenha R$100 de despesa, com quanto você tenha 50 de receita, evidentemente que você vai ter um saldo negativo aqui de R$50. As suas despesas foram maior. Lógico que ela vai diminuir o estado do seu patrimônio líquido. Se isso aqui for o inverso, evidentemente que você vai ter um resultado positivo e ele irá aumentar o seu patrimônio líquido. Seguindo em frente, nós já vamos ver uma relação de algumas contas que são receitas e despesas. Receitas é vendas de serviço ou vendas de mercadorias, se a empresa for uma empresa de natureza comercial, né, a sua atividade for comercial, é mercadoria. Se for prestadora de serviço, é serviço. Vendas de produtos está ligado a indústrias, né? E aí então a sua receita é originária da vendas de produtos. Receitas financeiras são aqueles valores que a empresa recebe de juros. Honorários recebidos, né? Honorários está mais ligado ao serviço profissional, de profissional legalmente regulamentado, né? Aluguéis recebidos, variação patrimonial, que pode ocorrer aí a valorização de mercado. Então, tudo isso é considerado receita. Despesa, pagamento de salário, eu estou falando aqui lá do dia 5, né? Lembra do exemplo que demos? Quando a empresa fecha a folha de pagamento, ela gera um passivo, porque ela tem uns salários a pagar. E quando ela paga este salário, ela baixa o seu passivo e fica com o saldo da conta de despesa que deve ir lá para o patrimônio, deve ir lá para a demonstração do resultado. Pagamento de energia elétrica também é uma despesa. Pagamento de conta telefônica também é uma despesa. Pagamento de aluguel, né, é uma despesa. Despesas financeiras. E aí você pode encontrar N despesas, certo? Não pode confundir, pessoal, despesa com custo, porque despesa é uma coisa, custo é outro. O custo está relacionado a valores que está inserido no produto e as despesas são valores que não está inserido no produto final da entidade. Vou dar um exemplo aqui somente para que vocês entendam, porque nossa aula também não está relacionado a custo, sim a despesa. Não vou trabalhar com vocês questões relacionadas a custo, certo? Somente as despesas que ocorrem dentro da empresa, uma vez que nós estamos trabalhando com empresa comercial ou prestadora de serviço. Temos agora, pessoal, um vídeo para que nós possamos estar enriquecendo ainda mais o nosso aprendizado. Um bom vídeo a todos vocês. Eu vou levar porque eu preciso, mas é um absurdo. Vocês aumentaram o preço de novo. Tivemos, né? Olha aqui, ó, eu tô com as duas notinhas, pode ver a data. Eu comprei esse mesmo produto por um preço na terça passada, vim aqui na sexta-feira e ele já custou mais caro, ó. Aí hoje, terça, outro reajuste, 2 aumentos em uma semana. Eu explico, a gente vinha vendendo sem aumento há 5 meses, só subimos o preço semana passada porque o fornecedor subiu o preço dele antes, então a gente teve que repassar pro cliente, infelizmente. Tudo bem, o fornecedor subiu o preço, vocês subiram, mas e o segundo aumento? Esse a gente teve que fazer ontem, porque entrou em vigor a lei que obriga a informar os impostos que o consumidor tá pagando. E isso fez o produto ficar mais caro? Não, o produto mesmo não, o problema é que... Ah, quer saber? Me dá minha nota que eu tenho mais o que fazer. Pois não. Caramba, que isso? Sua nota, é que agora tem que ver a lista dos impostos. Haja papel, hein? Entendeu, aumento? Claro. Muito legal, né, pessoal? Aí quando ela entende que houve um aumento no custo com relação aos papéis que a empresa tem que apresentar, a quantidade de impostos que estão inseridos em cada mercadoria que está vendida, que está sendo vendida, ela entendeu que a empresa, de alguma maneira, teve que repassar o seu custo, né, para o consumidor final. Muito bem.
Temos ainda aí agora um momento de atividade. Chamando o slide da nossa atividade, você vai ver que você deve classificar, né? Se as contas que estão ali, por exemplo, INSS a pagar, salário a pagar, se é ativo, se é passivo, como é que deve ser classificada cada um destes eventos que ocorrem dentro da empresa. Uma boa atividade a todos vocês e logo em seguida voltaremos para estarmos corrigindo a nossa atividade. Muito bem, obrigado pela participação do pessoal de Caiacó, Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos vocês. O aluno Orlando pergunta se um prédio em poder de terceiro alugado é um direito ou um bem. O valor do aluguel que a empresa irá receber deste terceiro é um direito quando você está contabilizando. Porém, o prédio é um bem que a empresa possui. Então, existem duas situações. O prédio é um bem e o aluguel que ela irá receber é um direito, conquanto ainda não encontra-se em suas mãos, em seu poder. O pessoal de Butiá, Rio Grande do Sul, um abraço a vocês. Professor, a aluna Larissa pergunta: uma empresa pode ter o valor de obrigações maior do que a soma dos bens e dos direitos? Dos bens e direitos? Na verdade, pessoal, olha, a empresa pode ter sim as suas obrigações maior que o seu ativo, porém ela está com a situação comprometida.
E o balanço desta empresa, ele está de forma ilegal, porque hoje, desde 2010, não se pode mais ter passivo à descoberta na contabilidade, certo? Lagoa da Prata, Minas Gerais, casa financiada é um bem ou uma obrigação? É a mesma situação do aluguel, pessoal aí de Lagoa da Prata, um grande abraço a vocês. O financiamento que possui é uma obrigação que a empresa tem que solver, porém, a casa em si, ela é um bem que a empresa possui, né? Então, assim que ela terminar o seu financiamento, ela já vai transferir totalmente para o ativo pago, certo? O pessoal de Cacerés, Mato Grosso, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela participação. Professora, a aluna Elisângela está pedindo para explicar o que é ser semovente, que é um bem semovente. Semovente está relacionado aos animais, Elisângela, porque são bens que se movem sozinho. Os animais são semoventes. Se você parar para observar, os bens móveis, por exemplo, como automóvel, lancha, um avião, um iate que a empresa possui, precisa de alguém para que esteja movendo eles de lugares, certo? Conquanto os semoventes se movem sozinho. Butiá, Rio Grande do Sul. Professor, se houver mais despesas que receita, poderá o patrimônio líquido ficar negativo? Tal como nós já falamos. Se as despesas for maior do que as receitas e maior ainda que o capital social que foi investido, o passivo está descoberto, este balanço não está de forma correta, certo? Então, muito obrigado à participação aí da atividade de Rosário do Ivaí, Paraná, Jequié, Bahia, Vacaria, Rio Grande do Sul, Serrinha, Bahia, Itaperaba, Bahia, Cornélio Procópio, um grande abraço a todos vocês, São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, Anápolis, Goiás, obrigado pela participação e um abraço a vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a todos que estão aí conectados e participando. Vamos dar sequência à nossa aula, falar um pouco da nossa atividade. Olha só, corrigindo aqui, eu sei que muitos de vocês fizeram e enviaram a nós as respostas, mas para que nós possamos compreender a atividade, nós vamos dizer o seguinte: salários a pagar é uma conta do passivo, uma obrigação que a empresa contraiu. O mesmo ocorre com o INSS, o recebimento de vendas de mercadoria é receita, o recebimento de vendas de serviço é receita, veículo é um ativo, prédios é um ativo, móveis e utensílio é um ativo, fornecedores é um passivo, pagamento de energia elétrica é uma despesa e pagamento de telefone é uma despesa também. Então, compreendemos aqui como é formado toda este elenco de contas, como eles devem ser classificados. Seguindo em frente, pessoal, aqui na nossa teleaula, nós já vamos encontrar um pouco da estrutura dos elementos que compõem a estrutura patrimonial. Após conhecermos os elementos, vamos entender a estrutura destes elementos dentro da demonstração do resultado. Olha só. Respondendo aqui, até seguindo algumas dúvidas que houveram, nós vimos aqui o ativo como um todo. Ativo é composto de bens, direitos e obrigações que são elencados dentro destes subgrupos que tem aqui. Olha, ativo circulante e ativo não circulante. São os dois grupos, né, que compõem o ativo. Não é subgrupo, desculpa. São os dois grupos que compõem o ativo. Dentro do grupo não circulante, dentro do grupo circulante, nós iríamos ter aqui o disponível, né? Que é composto de caixa, banco. Depois nós temos estoques, que é composto dos estoques de mercadorias. Depois nós temos clientes, que é composto de duplicatas a receber, direitos que a empresa tem a receber. Tudo dentro do circulante. Dentro do não circulante, nós temos o subgrupo realizável a longo prazo,
investimentos, imobilizado e intangível. E aí, então, tudo isto faz parte das contas do ativo não circulante. Digamos que uma empresa tenha um valor para receber após 12 meses ao término do exercício social da empresa. Você vai classificar aqui no ativo não circulante. Então, digamos que nós estejamos trabalhando com um valor, fechando o balanço agora no dia 31 de março, 31/3. Esse é o término do exercício social? Não. O término do exercício social é 31/12. Aí lá sim é o término do exercício social. Então, valores que a empresa irá receber após 31/12, certo? De 2017. 2017 irá entrar, então, no ativo não circulante. Porque até 31/12 de 2017 deve ser classificado no circulante. Igualmente ocorre no passivo. Obrigações que ela irá pagar somente após 31/12 de 2017. Porque o término do exercício social aqui é 31/12 de 2016. E a lei diz que é 12 meses após o término do exercício social. Então, olha, só para vocês entenderem o que é circulante e não o que é realizável a longo prazo e o que é circulante. O passivo, o mesmo ocorre. O que está no circulante? As obrigações, fornecedores, salários a pagar, está no circulante. São obrigações de maior exigibilidade. Aqui, no ativo circulante, são valores que a empresa possui e que ela pode usar rapidamente, que tem maior liquidez. Maior liquidez, maior exigibilidade. Circulante, o mesmo, não circulante, o mesmo sistema do ativo realizável a longo prazo. E patrimônio líquido é a diferença entre a soma de todos os ativos menos todos os passivos. Então, chegamos aí à conclusão da estrutura patrimonial e à composição dos elementos. Seguindo em frente, pessoal, nós temos aqui, já falando dos grupos, né? Os grupos e os subgrupos, tal como nós falamos. Olha, os grupos são ativo, passivo e patrimônio líquido. Isto são os grupos. Dentro do subgrupo do ativo, passivo e patrimônio líquido, vamos ter lá, tal como nós já comentamos no slide anterior. As contas são os eventos que ocorreram dentro da empresa, são resultado das movimentações. As subcontas são a alocação destes eventos. Então, você tem lá a conta caixa, é o caixa geral, e depois dentro do caixa você pode ter os caixas departamentalizados, né? Então, você vai fazer lá. Você tem a conta banco, conta movimento, e dentro da conta banco, conta movimento, você vai separar os bancos de acordo com a movimentação da empresa. Seguindo dentro deste conceito da estrutura destes elementos, é para que nós possamos compreender como é formado o plano de contas da empresa. Olha só, o plano de contas é a relação das contas devidamente elencadas, de formas ordenadas, obedecendo às normas da legislação. O plano de contas deve conter os grupos que a conta pertence, o subgrupo que a conta pertence, a conta, o subgrupo da conta e o histórico padrão, né? Então, tudo isso deve estar dentro do plano de contas. Existe essa forma que tem que ser respeitado na questão do plano de contas. O plano de contas existe para favorecer a forma de trabalhar do próprio contador. O plano de contas, ele não é padrão para todas as empresas. Cada empresa deve ter o seu plano de contas. Seguindo em frente aqui,
nós vamos compreender o seguinte, que o plano de contas deve conter ainda, antes de cada conta, um de seus itens elencados, o código das contas. Ele deve ser formado por números, né? Porque hoje, através de sistema de informatização, você vai lançar lá, por exemplo, o número 1000, ele já irá buscar a conta caixa. Então, é desta forma que deve ser contabilizado, elencado. Os códigos é um processo de codificação que visa facilitar a manipulação das contas. Além disso, facilita o ordenamento das contas, né? E aí nós vamos entender, tal como eu falei a vocês no princípio, esta questão do ordenamento das contas. Lá que o ativo vem primeiro, o passivo vem depois, e aí você vai compreender que a numeração 1, numeração 2, vai respeitando os níveis de cada conta. Seguindo, para nós compreendermos, nós já vamos adentrarmos aqui na questão dos níveis das contas. Olha só, o número 1, eu disse a vocês que são as contas do ativo. O número 2 são as contas do passivo. O número 3, contas de despesas. Número 4, contas de receitas. Poderia ter aqui número 4, custo, e assim número 5 ser despesa, mas lembrando que sempre você irá seguir estes níveis das contas para que você forme o plano de contas. Aí você fala assim, professor, o plano de contas é obrigatório? Olha, pessoal, é de comum acordo e de consenso que o plano de contas até conste no diário da empresa devidamente encadernado. Seguindo aqui para que nós possamos compreender, olha só os níveis e a estrutura da locação das contas. Número 1, vem o ativo como um todo. Aí, olha, aqui no segundo nível vem o grupo. No nível 2 aqui vem o subgrupo. No nível 3 a conta. E no nível 4 a subconta. Você vai encontrar lá no plano de contas desta maneira que está elencado aqui, lá na formação do plano de contas. Passando para a próxima tela, nós vamos ver aqui já uma estrutura de um plano de contas. É uma estrutura bastante simples, né? Mas somente para que nós possamos compreender. Olha só. O número 1, ativo, 1 ativo circulante, 1, ou seja, 3-1 seguido é o caixa, os 3-1 e o 0-1 o caixa geral. E aí você poderia estar elencando mais números aqui em outras formações, certo? A conta banco é 2, seguindo aqui a partir do 201 o banco alfa. E aí você vai seguindo sempre a partir do número 1 as contas do ativo. Do passivo, você segue o mesmo exemplo, olha só, circulante, passivo 2-1, passivo circulante, o 2-1 mais o 1, obrigações a pagar, aí viria aqui salários, ordenados, fornecedores, empréstimos a pagar a curto prazo e a longo prazo, e aí iria então, você iria elencando aqui e formando as contas. Na próximo quadro, nós já vamos ter as contas de custos e despesas, que eu coloquei tudo no número 3. Poderia ser separado, cada número para um, para custo e para as despesas. Olha, você veja como vai sendo formado o plano de contas. Receitas, começa no 4 e assim por diante você vai tendo a receita bruta operacional, receita bruta de vendas, receita de mercadorias, de produtos, de serviços, e aí você vai então encontrando aí toda a formação da estrutura do plano de contas da empresa. Aí você fala, professor, você falava da estrutura patrimonial da empresa e adentrou no plano de contas. É porque o plano de contas é a maneira como você vai utilizar-se das contas para começar a dar início nos lançamentos
E os lançamentos nada mais é do que a maneira como a contabilidade descreve os eventos que ocorrem dentro da empresa. Pessoal, nós temos aí mais um momento de pergunta para que vocês estejam enviando as dúvidas que possam ter surgido até o presente momento para nós estarmos esclarecendo algumas dúvidas inerentes ao assunto até agora. Olá pessoal, muito obrigado pela participação aí do pessoal de Colinas do Tocantins, um grande abraço a vocês. Professor, percebemos que quando a situação é a pagar é passivo e quando o pagamento é realizado é despesa. Está correto definir assim? Muito bem. A contrapartida, quando você quita o passivo, é a despesa, muito bem colocado. E essa despesa ela deve ir lá para a conta de resultado na demonstração do resultado. Ilhéus, Bahia, os alunos perguntam, grande abraço a vocês de Ilhéus. Os alunos perguntam como resolver a situação do passivo a descoberto, uma vez que a empresa, em um determinado período, tenha tido suas obrigações maior que o patrimônio líquido e do que os seus ativos. Olha, na verdade, não pode ocorrer, pessoal. Isso é uma situação em que a empresa está caminhando para um estado de falência, né? Então, é tal como caixa positivo. Vamos dizer aqui que do lado direito da conta caixa esteja maior do que do lado esquerdo. O que isso significa? Significa que a empresa gastou mais do que ela tinha para pagar. E isto não pode na contabilidade. O pessoal de Cornélio Procópio, Paraná, um grande abraço a vocês. O aluno Wagner gostaria de saber se existe uma diferença entre financiamento tipo CDC e o leasing nas definições de bens e direitos e obrigações. Olha, pessoal, isso aí é um conceito financeiro, né? Mas aqui, respondendo à pergunta, CDC está relacionada a um financiamento e leasing tem um bem
em garantia, né, que vai entrar ali no ativo da empresa. Então, a diferença contábil seria esta. Abraço ao pessoal de Porto Velho, Rondônia, Teresópolis, Rio de Janeiro, Itaperaba, Bahia, Ariquemes, Rondônia, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Viçosa, Minas Gerais e Canguçu, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês que estão participando da nossa teleaula, pessoal. Um grande abraço a todos os polos que estão aí conectados, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, falando um pouco de receita e despesa, já comentei que receita é originária sempre da venda de ativo e aumenta o ativo, conquanto despesa diminui o ativo da empresa, certo? Porque sempre vai sair dinheiro do caixa ou dinheiro do banco. Muito bem, chamando aí o nosso último slide para a conclusão da nossa teleaula, eu quero dizer a vocês o seguinte, que consideramos que a estrutura dos elementos que compõem o patrimônio da empresa são responsáveis pela formação da estrutura do balanço patrimonial. Aí nós entendemos que todos os elementos ou os eventos que ocorrem dentro da empresa e que fazem parte de toda esta estrutura que compõe o patrimônio da empresa, irá ali então compor, através das demonstrações contábeis do ativo, passivo e do patrimônio líquido, as contas de resultado que irá influenciar quantitativamente na situação do patrimônio da empresa. Pessoal, eu quero dizer a vocês que eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quero deixar um grande abraço aos nossos tutores de sala, que são os nossos olhos, responsável por estar enviando as perguntas, as questões. Deixar um abraço aos nossos alunos, às nossas alunas. Obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer a nossa operadora de quadro, que está aqui conosco dentro deste estúdio, o nosso operador de mesa, o nosso tutor eletrônico, agradecer a toda esta equipe, deixar a vocês um abraço, uma boa noite e até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos, se Deus assim permitir.